E aí, pessoal, estudando? Estamos conseguindo compreender um pouco sobre a ação monitória? Então, ainda nessa vertente, vamos falar então um pouquinho sobre os embargos à ação monitória. Artigo 702, nós vimos então que a forma do réu se defender na ação monitória é com a oposição dos embargos. Independentemente de garantia do juízo, ele vai opor os seus embargos. E esses embargos, seja regra geral, são postos dentro dos próprios autos do processo monitório, não é em apartado. Tá? Essa é uma característica bacana. Mas o parágrafo 4º, e aí a gente vai falar sobre suspensão. Porque ele diz assim para nós, parágrafo 4º, que a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput de 701. Ou seja, o simples fato do réu opor os embargos vai suspender a eficácia daquela ordem do juiz que disse assim: cite-se para no prazo de 15 dias pagar. Cite-se para no prazo de 15 dias entregar coisa móvel, imóvel, fungível, infungível, fazer ou não fazer. Suspende a eficácia dessa decisão, tá bom? O que acontece no processo executivo? No processo executivo, vocês estudaram artigo 919, salvo engano, deixa eu dar uma olhadinha lá, vem dizendo para nós que a oposição dos embargos não tem efeito suspensivo, regra geral. Oposição dos embargos à execução, regra geral, não tem característica, condão, aptidão para suspender a ordem do juiz que determinou que se pague, que se faça, que se entregue. Tá bom? Que se não se faça. E aí pode ser modificado, pode ter efeito suspensivo se eu provar os requisitos constantes nos parágrafos do 919. Então, diferentemente dos embargos à execução, os embargos à ação monitória têm essa característica, tem o condão, a aptidão de suspender a eficácia da decisão do juiz que determinou que se pague, que se faça, enfim, aquilo que está previsto, né, que é a ação monitória, tá? Posto daí contraditório, possibilidade, parágrafo 6º, vem trazendo um requisito que já era previsto no Código, tá? Também de 73, que fala que na ação monitória admite-se reconvenção. Olha como que ela tem característica de processo de conhecimento. Ela tem procedimento, é um procedimento especial, então os embargos, característica de contestação, porque cabe inclusive reconvenção. A única coisa que ela deixa bem claro, que já era previsto também no Código de 73, que é vedado oferecimento de reconvenção da reconvenção, tá? Reconvir da reconvenção. E aí diz assim para nós, parágrafo 7º, a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se eles forem parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa. Então, assim, se somente parte do processo vai ser constituído o título executivo, o juiz ele pode então seguir o cumprimento de sentença em e os embargos apartados, tá? Então, a depender se for parcelas, né? Se parte do processo, vamos imaginar, né? Eu propus uma ação e eu só consegui provar parte daquilo que está previsto no meu título, naquele título documentado, naquele documento documentado, né? Documentado, pensa. Se somente parte foi provado ali, tá? Então, parte é controverso, parte é incontroverso. Aquilo que é incontroverso pode ser constituído um título executivo, desde logo. Agora, aquilo que é controverso pode daí seguir para os embargos e aí, se o juiz entender necessário, tornar ele em apenso para que não fique confuso, ou seja, um cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa e embargos com relação à parte controvertida, tá? Então, a critério do juiz pode ser apensado essa parcela aí controvertida, beleza? E o parágrafo 8 vem dizendo para nós que, rejeitados então os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Parágrafo 9, que cabe apelação contra a sentença que acolhe ou que rejeita aqueles embargos, tá bom? Então, da decisão do juiz que acolhe os embargos ou que rejeita os embargos é apelação, tá? É uma sentença e cabe apelação. E parágrafo 10º e 11º traz uma informação bacana sobre a ação monitória, tornando muito especial esse procedimento, que diz assim para nós, que o juiz vai condenar o autor que propôs a ação monitória, tá?
que se ele fez isso de forma indevida e de má fé, ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Então, aquele que se valer de uma ação monitória e juntar ali um título, um documento que ele diz que é evidente e fez com que o juiz expedisse um mandado de pagamento, o juiz confiou naquele autor, naquele título que ele juntou, naquele documento que ele juntou, e depois provar que ele fez isso de má fé, tá? E o juiz poderá condená-lo, então, a multa até 10% sobre o valor da causa em favor do réu. E a mesma coisa com relação ao réu. O juiz condenará o réu que de má fé opuser os embargos. Olha só, tá? Ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do réu. E isso também torna o procedimento muito interessante e diferenciado, pessoal. Então é isso, a ação monitória traz todos esses problemáticas, esse procedimento, esses cabimentos, e aí espero que vocês assim tenham bem compreendido e a gente vai tirando as dúvidas então nas nossas lives e nos chats, tá? Vou estar sempre à disposição de vocês. Bons estudos, pessoal!